Graça e paz, aqui é o presbítero Alex, mais uma mensagem para a nossa vida, nossos corações, em nome de Jesus. Ontem eu ministrei uma palavra na igreja e eu estava estudando desde sábado, E Deus falou poderosamente, me ensinando. Por mais que a gente tenha muito tempo na igreja, Deus, cada ministração, pregação, cada palavra do Senhor se renova a cada dia e nos revela mistérios e acalma o nosso coração nesses momentos difíceis da vida. Sabemos que o Evangelho hoje em dia tem uma dificuldade porque está sendo deturpado, está ficando genérico, só tem palavras de bênção e vitória. Concordo que há momentos que a gente quer uma palavra de alegria e de ânimos para a nossa vida, mas Evangelho é boas novas. Boas novas é a salvação para a nossa vida e tentarmos compreendermos ou termos lições de acontecimentos que a Bíblia fala sobre o gênero humano falhando, e quando falha, Deus corrige, Deus ensina, Deus explica, Deus acolhe, Deus segura no colo. Então a gente vê, através de dificuldades, problemas, tempestades, a gente vê Deus nos dando lições, nos ensinando como superar, passar por dificuldades. Isso que a Bíblia renova e é maravilhosa a cada dia. Eu queria escolher aqui 2 textos para a nossa meditação. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito assim. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando fala que todas as coisas, são todas as coisas, seja da coisas boas ou coisas má, que advêm sobre a nossa vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e ainda glorifica o nome de Deus, porque fomos chamados segundo o seu propósito. Nossa vida é um livro aberto, um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Paulo aqui falando, explicando, estava falando sobre a intercessão do Espírito sobre as nossas vidas. Então a gente tem que estar ligado aí. O segundo versículo, para a gente compreender também um pouco, se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Está escrito assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus na despedida dele, que estava pronto, preparado para deixar o mundo. Mas ele mesmo diz que não nos deixaria órfãos, deixaria um consolador, paracleto, mesma essência. Deus não nos deixou e jamais nos deixará sozinho nessa dificuldade. Ele está conosco e é Ele que, o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Dentro dessas frases, o mais interessante é aflições no hebraico. Significa, para você ter uma ideia, a aflição é algo forte mesmo para a gente estar suportando. É igual você pegar uma massa de pizza, bater, passa aquele rolo em cima, mexe, bate de novo, passa o rolo. É algo terrível, mas o que Jesus disse? Para a gente ter, porque essas coisas nos tem, mesmo que venha suceda tudo isso sobre as nossas vidas, nós venhamos ter paz nesse mundo, porque teríamos aflições, mas bom ânimo, ele venceu, nós vencemos. Mais aflição do que Jesus na cruz do Calvário. Aquele filme de Mel Gibson é fichinha perto do que aconteceu na realidade com Jesus. Então isso foi a aflição que ele passou, suportou, mas por uma boa causa, para salvar nossas vidas. Então, toda e qualquer aflição que vem sobre nossas vidas tem um bom propósito. Para quê? Agora é para chegarmos cada vez mais perto de Deus. Então, esses 2 versículos, que eu quero que a gente venha compreender, isso não é mais falado. Isso é falado de teologia da prosperidade, isso é falado sobre bênção.
autoajuda, escolhem textos que mostram superação, que mostram virada de vida. E eu quero mostrar aqui para você coisas que podemos extrair das dificuldades ou tempestades que advêm sobre a nossa vida, que é Deus querendo ou nos colocar algo para aprendermos, que está faltando na nossa vida, ou tirar algo que está atrapalhando. Então, dentro desses dois contextos, a gente vamos pegar alguns textos aqui que foram difíceis para a gente entender. Eu vou pegar tempestades, vou falar sobre tempestades. E tem 5 textos que falam sobre tempestades. Você já deve ter ouvido por aí sobre 2, 3 tempestades. Mas eu, estudando a Bíblia, destaquei 5. Vamos começar aqui para a gente começar a aprender um pouco. Livro de Jonas, Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Jonas, a gente já começa com uma tempestade. Vamos ler alguns versículos que a Bíblia nos ensina, para a gente compreender. O livro de Jonas vai dizer assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, nesses 3 primeiros versículos, nós vemos que Deus, ele era religioso, Jonas, ou na nossa visão hoje, evangélico. Então, Deus sabia da capacidade dele, sabia das ferramentas técnicas dele. Ele era alguém escolhido, tinha um chamado, tinha uma presença. Então Deus não chamou ele à toa, chamou com um propósito e para uma grande missão, e evangelizar aquele povo. Mas a Bíblia nos relata que ele pega, desce ali no porto e compra uma passagem para ir para o outro lado. A vez de ele ir para o norte, ele vai para o sul. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Então aqui nós já podemos ver que ele era uma pessoa capacitada, mas estava fugindo do propósito dele. Sabemos e conhecemos que era um povo assírio de Nínive, um povo de guerra, e que matava e destruía brincando. Ele era um povo terrível. Então, se pegarmos na visão humana, ele tinha seus, entre aspas, direito de não ir evangelizar, não levar a palavra para esse povo. Mas Deus tinha um propósito e mandou ele ir. O problema é quando nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Se nós formos levantados, somos chamados, somos coluna, nós temos que fazer a vontade dele. Trazendo isso para dentro das nossas casas hoje em dia. Quando a gente se levanta, Deus levanta a gente dentro da nossa casa. Nossos parentes parece que se revoltam, têm raiva da gente, ou problemas familiares desde a infância. Nós botamos uma barreira e não queremos fazer a vontade de Deus, de evangelizar, de falar da palavra de Deus. Tem 2 maneiras de evangelizar: a verbal, falando o que Jonas ia fazer, mas no nosso caso, levantado dentro de casa, não é uma somente verbal. A principal é testemunho. Nós começamos a pregar, sabe o que? Raça de víbora, vai para o inferno. A gente acaba matando a vez de dando boas novas para dentro de casa. Ficamos evangélicos santarrões, difíceis de ser aturado. E acabamos querendo sair de casa, ir para outro lugar, morar de aluguel, e não evangelizamos. Então, que a gente venhamos fazer a vontade de Deus. Então ele pegou, comprou, ele financiou o seu próprio pecado. Interessante até para dentro da obra de Deus, quando pedem ajuda, o dízimo, oferta, ajuda em alguma área da igreja, a gente nunca tem dinheiro e nunca pode, mas para financiar os nossos crimes, para financiar nossa ganância, para financiar nossos pecados, nós sempre arrumamos dinheiro. Ele financiou o pecado dele. Vamos continuar aqui, mas esse ainda não é o foco que eu quero, é só para a gente ilustrar mais alguma coisa aqui para a gente aprender.
Então, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Pronto, entramos na primeira tempestade. Houve uma grande tempestade. Por quê? Esse é o foco. Aqui, essa primeira tempestade que eu quero que a gente venha compreender é sobre alianças erradas que geram problemas para a nossa comunhão com Deus. Jonas não quis fazer a vontade do Senhor, estava então em pecado, estava pecando contra Deus, não fazia a vontade dele. Ele desce, compra e financia o seu crime, compra a sua passagem, entra no navio e vai para o outro lado. Mas quem aí trouxe dificuldade ou trouxe problema para quem? Para o capitão do navio e para o povo que estava ali. Aí de repente você vai perguntar, mas ele conhecia eles? Pessoalmente não, mas segue-se o texto no versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Prestou atenção nesse versículo? É o versículo chave. Todo mundo clamou ao seu Deus, viu que aquilo ali não era natural, era algo sobrenatural, incomum de acontecer. Era Deus que estava castigando. Claro que ali está falando de deuses, Deus com Deus minúsculo, os deuses deles, mas cada um era religioso. Cada um cria no seu Deus, sabia que aquilo ali não era normal. E começou a jogar as cargas para fora. Quantas vezes que a gente vê que algo que está acontecendo sobre a gente não é normal, é Deus cobrando. A gente começa a jogar coisas para fora, pecados, jogar coisas que estão nos atrapalhando, problemas, dificuldades. Mas ali estavam jogando o que estava a carga por cima do navio. Então, de qualquer maneira que estavam jogando coisas fora, estavam jogando coisas superficiais fora. Olha o que acontece na nossa igreja hoje em dia. Quer pregar sobre vestes, batom, cortar cabelo. Então ficamos nessas superficialidades. Isso é superficialidade. A gente quer castigar os outros, falar que não vai pro céu por causa dessas coisas triviais, coisas bobas, onde a dificuldade e todo o problema não está na superficialidade, até porque a palavra não muda de fora para dentro, a palavra muda de dentro para fora. Essas coisas superficiais a gente pode maquiar, pode enganar, mas ainda está dentro do nosso coração. Sabe onde está? Como diz o texto, Jonas estava escondido no porão. Jonas estava escondido no porão. Então, o principal pecado violento está escondido aqui. Jesus mesmo pega e fala no Evangelho de Mateus que o problema não é o que entra, mas sim o que sai no nosso coração. O que a imundícia não é o que entra, mas sim o que sai, o que procede do coração. E ele ainda vai falando várias coisas. Se os nossos olhos é treva, todo o corpo é treva. Então a gente tem que sair dessa superficialidade e tirar o que está no porão, no nosso coração. Então eles chegaram para Jonas e falaram: rapaz, está acontecendo lá, Deus está castigando, está acontecendo uma coisa terrível e nós vamos perecer. Ele sai cabisbaixo e pega e diz que ele que era o problema, porque ele pecou contra Deus. No versículo 8, então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Agora ele vira crente e dá até testemunho. Versículo 9. Ele lhe respondeu: sou hebreu e tenho ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Irmãos, a gente prega muito como evangélico sobre amor. A gente prega muito sobre amor, mas não vive amor. Quando fazemos essas alianças, se é irmão, mas está errado em pecado, sabe como é que você vai demonstrar o amor para ele? Falando que ele está errado, que ele tem que mudar e dar força para ele mudar. Não é abraçar ele no sentido de passar a mão sobre a cabeça dele no pecado dele e continuar. Porque aí até tu está sendo conivente com o erro dele e vai estar pecando também. Tem pecados de estimação que nós adoramos, que nós podemos tirar proveito dele e guardamos no porão, escondemos. Está repreendido, tira isso da tua vida. Deus tem algo maior e melhor para você. Não fique nesses pecadinhos escondidos que você pode tirar proveito, mas esses proveitos um dia acabam. A salvação é o que nos importa. É em nome de Jesus. E seguindo o texto, aí disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Irmãos, a gente passa por essa situação e enquanto a gente não pedir perdão, enquanto a gente não se arrepender, não se converter, Deus não vai tirar essa tempestade. Isso é para ter uma nova aliança, um novo recomeço, termos mais intimidade com Deus. Aí respondeu-lhes: Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me no mar, e aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens removam esforço-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Esses homens remavam, pensaram assim: se está ruim com esse cara dentro do barco, por causa dele, está ruim dentro do barco, se a gente lançar ele lá, Deus pode matar a gente. É o pecado que nós usamos como bengala para estar apoiado nele, para fazer e tirar proveito dele. É melhor jogar fora, porque se está precisando andar, Deus cura, vai andar. Deus transforma e vai ser renovado. Então, não podemos se apoiar em nada, pegar e lançar fora, tirar essas coisas que atrapalham nossas vidas, perdoar, se arrepender e se converter em nome de Jesus. Aí então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que te não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram Jonas fora. E quando lançaram ele fora, parou a tempestade, foi automático. Tem coisas que é rápido na nossa vida, é só jogar o pecado fora. E Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Então vamos fazer a vontade de Deus. Calma aí, meu bebê. Acabou de pegar ela aqui. Quer brincar. Então, nós ficamos hoje com essa primeira tempestade aí. Alianças erradas nos traz complicações, nos oculta pecado e nos traz problemas e dificuldades. Vamos desfazer essas alianças erradas. Vamos tirar esses pecados ocultos dentro da gente, que está no porão, que vem direto do nosso coração, que advém dessas alianças erradas. A Bíblia nos diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Então, venhamos parar, analisar e ver o que está acontecendo. Deus tem o melhor para você, melhor para a tua vida, melhor para a tua família. Não perca os outros vídeos. Essa foi a nossa primeira tempestade no livro de Jonas. Tem mais 4. São 5 tempestades que a Bíblia nos fala. Graça e paz.